Olá, meu nome é Brenda, sou uma mulher parda, dos olhos castanhos e o cabelo agora um pouco loiro escuro, acobreado. Estou vestindo uma camisa colorida, cheia de flores e uma calça jeans. Atrás de mim há uma prateleira cheia de coisas que eu fui colecionando ao longo da vida. Estou sentada em uma poltrona e estou aqui para te dizer: bem-vinda ao mar adentro! Juliana, minha filha! Solta a vinheta! Bem-vindo ao primeiro podcast Entre Marés. Estou muito feliz de a gente começar juntos esse novo movimento aqui no canal, que vai trazer pessoas incríveis, contando as suas histórias, suas vivências, falando um pouco sobre a sua arte, sobre a sua cultura, sobre a sua vida e o seu modo de olhar o mundo. E hoje a gente começa com uma mulher incrível. Ela que é curadora de moda, stylist, modelo e ainda empreendedora de um dos brechós mais famosos dessa internet. Ela se denomina Laura Cafona. Bem-vinda, Laura! Obrigada, Brenda. Obrigada. Sou tão feliz de te ver aqui, mulher, e nervosa, porque tudo que poderia dar errado para esse episódio acontecer, quase aconteceu, mas vai acontecer. Meu amor, a gente anda assim. A gente vai fazer dar certo esse negócio. E já tá dando. E já tá dando. Laura, cara, quando eu pensei em te entrevistar, eu fiquei muito ansiosa, porque eu te vejo como uma mulher muito deslumbrante, assim, grande, incrível. Eu olho pra você, eu sinto presença de paz, assim, aquela presença que não incomoda, aquela presença que é real, né? E você é essa presença, e eu identifico muito a moda em você em todos os lados. Não só a roupa, mas o jeito de ser, assim. Eu acho que a moda, ela traz essa coisa da gente poder ser o que a gente quer ser, né? Ela traz a nossa identidade, aflora a nossa identidade, né? E quando eu estava pesquisando um pouco sobre a sua vida e tentando entender melhor quem era a Lalau, eu acompanho você, lógico, eu vi, né, ao vivo a sua entrevista maravilhosa que você deu no Terra de Minas, né, que foi, assim, parabéns, gratificante ver pessoas como você aparecendo na nossa TV, acho que tem que aparecer mesmo. E lá você contou um pouco sobre a sua história em relação à moda e disse um pouco também como que você começou, né? E aí você falou que veio lá da sua família, desde criança, quando você e suas primas brincavam com os retalhos da sua avó, né? Que a sua avó é costureira, era costureira, sinto muito. E eu queria entender um pouco mais de quem é a Laura, quem é a Lalau Cafona, e gostaria de entender também, já aproveitando o seu embalo lá, você conta pra gente como você identificou que era a moda, a profissão que você queria seguir. E você tá em vários ramos da moda, né? Como eu pude ler na sua pequena introdução, você tem uma vasta repercussão no mundo da moda em vários aspectos. E qual foi a ordem disso? Como você foi entrando? Como é que foi? Começou como modelo, começou como stylist, como você entrou? Então conta pra gente quem é a Laura. Então, agradecer, antes de dar essa contextualizada, mas te agradecer imensamente por esse convite. Para mim é uma grande honra estar aqui, podendo trocar, podendo compartilhar sobre a minha trajetória, sobre, né, a minha vida, as minhas escolhas e o quanto isso me fez forte ao longo do processo.
Então, enfim, obrigada de coração. Espero que a gente troque coisas muito gostosas aqui hoje, que seja muito gostoso para quem for assistir também. Sim. E contextualizando agora, como você disse, a minha avó ela era costureira. E ela sempre costurou e, enfim, ela era uma autodidata, assim, da costura. Ela não chegou a fazer curso nem nada. Uhum. Ela simplesmente foi fazendo e aí foi conquistando seus clientes ao longo do tempo aí. E quando éramos crianças, né, tanto eu quanto as minhas primas e irmãs, a gente tinha um costume de passar as férias de dezembro na casa da minha avó, que eram aquelas férias mais longas. Então a gente ficava um mês, 2 meses ali na casa da minha avó, ela trabalhando com costura e tudo mais. E nós, como forma de brincar, a gente pegava esses retalhos e esses tecidos e íamos construindo roupas, né? Enfim, amarrações no nosso corpo, de uma forma bem lúdica mesmo, como uma forma de brincadeira. E aquilo ali, indiretamente, intuitivamente, já foi aflorando algo em mim, que eu não sabia, eu não tinha prospecção nenhuma de trabalhar com moda na minha infância. Quando eu era criança, eu queria ser arquiteta. Então, Leva assim, estilo também. tem uma coisa ali, uma estética, uma coisa Eu acho a sua casa incrível. com o pouco que ela tem, ela consegue trazer o borogodó? Consegue. Consegue trazer Como o que você borogodó. faz, né, querido? E aí foi isso, assim, eu teve esse contexto de infância que eu carrego como uma memória afetiva muito forte. Fui crescendo e aí chegou o ensino médio, eu tinha que escolher um curso, né? Temos essa pressão de ter que fazer um curso aos 18 anos. Então comecei a pensar, na época eu queria ser várias coisas. A princípio, no ensino médio, eu queria ser bióloga. Aí eu fui pro cursinho, decidi que eu ia fazer ou ciências sociais ou direito. Decidi pelo Um leque de direito opções, hein, querido? por uma pressão social de que o direito me traria reconhecimento financeiro, enfim, me traria essa coisa de conseguir me sustentar. Então, por essa segurança financeira, que na verdade é uma ilusão, eu fui pro direito, com essa prospecção de que eu iria gostar do curso, de que iria ser algo legal para mim, enfim, de que me traria novas oportunidades legais. E entrei pro curso, foi uma grande frustração, porque desde o início eu ficava tipo, é legal, mas sabe, mais ou menos. Uma coisa meia boca. E aí o intuito inicial de fazer direito era realmente ter alguma diferença, fazer alguma diferença social ali, né? De poder ajudar as pessoas, de poder solucionar problemas pessoais, né? De pessoas reais. E aí, a princípio, foi isso. Mas quando eu comecei a trabalhar, fazer estágio, enfim, comecei a ver como as coisas aconteciam na prática, a frustração foi ainda maior, porque vivemos dentro de um sistema que muitas vezes não funciona e não abraça as pessoas que realmente precisam ser abraçadas. Exato. Então, enfim, aquilo ali começou a me incomodar, eu comecei a ver que não era aquilo ali que eu queria. No meio do curso, eu me descobri como uma consumidora de brechós. Então, comecei a conhecer os brechós de fato em Belo Horizonte, né? Apesar disso já acontecer de uma forma indireta também na minha família, porque sempre rolava aquelas trocas de, é a roupa do primo que não serve mais, que passa para a prima, que, enfim, que vai fazendo essa circularidade no próprio ciclo familiar. Sim. Mas eu não sabia que isso poderia me gerar renda de alguma forma. E aí, quando eu comecei a consumir de brechós, eu comecei a virar uma consumista de brechós. Isso começou, de certa forma, a me incomodar, porque eu falei, cara, eu tô tendo roupas que eu não tô usando. Então, em novembro de 2017, eu estava na faculdade na época. E aí, criei o Brechó da Lalau no Instagram. Então, desde 2017 que aquela página existe, o Brechó da Lalau. Nunca foi uma página diferente. 9 anos, já é muita coisa, hein? 9 anos. E aí comecei a postar fotos ali de desapegos pessoais a princípio, nada muito sério, nenhuma intenção de viver daquilo. Era uma coisa assim, pra me ajudar no final do mês, pra eu ter uma renda extra. E também porque eu realmente estava consumindo muitas roupas. Então aquilo ali já não estava cabendo no meu armário. Então eu comecei com esse processo de desapego. E isso tudo conciliando com estágio, curso, faculdade, etc.
2020, 2021. Como veio a pandemia, o meu estágio ele foi para o home office. Como eram processos físicos, a gente meio que estava parado. Não tinha muito o que fazer, porque não tinham processos eletrônicos ainda, na vara onde eu estagiava na época. E aí aquilo foi uma oportunidade para eu me dedicar ao brechó. Eu tinha a renda do estágio, mas eu não podia trabalhar. Falei, cara, vou me dedicar ao que eu posso fazer aqui dentro da minha casa. E aí eu comecei a entender mais desse universo dos garimpos, da curadoria. Comecei a ir em bazares, né, assim, esses menores e tudo mais. E comecei a, de fato, pensar em curadoria para o brechó da Lalau. Porque, a princípio, eram desapegos meus. Sim. Então, não tinha uma coisa de pensar no meu público, de pensar nas pessoas que consumiam brechó. E aí, isso eu fui entendendo a partir de 2020, 2021. E aí, já findando a pandemia, eu comecei a fazer cursos voltados para moda. Mas isso tudo ainda sendo conciliado com estágio, faculdade e o brechó. Então você não trancou? Não tranquei em nenhum momento. Eu cheguei a formar no curso, mas não segui, obviamente, não segui a área do direito, mas formei por uma questão de segurança. Se tudo desse errado, eu tinha um curso superior. E superior, Aí, que era aquilo que o pessoal falava que dava certo. é isso, que dava dinheiro. Eu falei, Aham. tem uma segurança. Se der errado, eu tenho uma mão para eu segurar. E aí fui fazendo cursos, fui me aprimorando. O primeiro curso que eu fiz foi designer de moda, que era um curso profissionalizante voltado para criação de coleção. Então era mais para criação de roupa nova mesmo, ele era um curso muito voltado para isso. Depois eu fui me aprimorando para consultoria de imagem, então eu fiz um curso voltado para consultores de estilo. Depois eu fiz o Fashion Styling, que era um curso voltado para editorial. Não era nessa narrativa de descobrir a essência e personalidade das pessoas, era mais uma questão de criação de narrativas para objetivos específicos. Fiz o curso de figurino no Cefart, Palácio das Artes, isso tudo ainda dentro, conciliando com o curso de Direito. O de figurino não, eu já tinha formado, mas os outros sim. E aí fiz o curso de figurino, formei. Hoje em dia eu faço parte de uma comunidade que é voltada para consultora de estilo, que é a Style Breakers, que é ministrada pela Carol Garcia, que é uma consultora que eu admiro por tudo que ela pensa e constrói e faz, enfim. Uhum. Então hoje eu tô nessa comunidade e por último eu fiz um curso com a Anice Broneto para falar sobre styling para consultoras de estilo, que também é voltado para uma das áreas em que eu atuo. Então assim, de formação, A gata é estudada? é isso. Pretendo continuar, pretendo botar pra fuder. Maravilhosa, tá vendo, gente? A necessidade da gente estudar, né? Pra se encontrar no que a gente gosta, faz a gente fazer um trabalho melhor, né? Com toda certeza. E um outro ponto que eu acho importante, muitas pessoas não entendem a importância da moda. Sim. Entendem isso como algo que não precisa saber. Superficial demais. Não precisa entender. Uhum. E isso, inclusive, para profissionais da área. Para quem constrói Entendo. brechó, para quem tem brechó. Então, assim, muitas vezes as pessoas, elas criam uma página no Instagram para vender suas roupas, enfim, fazer sua curadoria, mas elas acham que isso é suficiente. E não é suficiente. Hoje, temos brechós aos montes. É quase que igreja evangélica, com todo respeito, a cada esquina a gente encontra uma. Sim. E não é diferente com brechó. A cada esquina da internet a gente encontra um brechó. Então, quanto mais as pessoas se profissionalizarem, quanto mais as pessoas se especializarem naquilo que elas gostam, que elas têm interesse em trabalhar, mais elas se diferenciam nesse mercado. Sim, o mercado hoje, como você falou, ele já tem muita, tanto demanda quanto pessoas oferecendo essa demanda, né? Se você não se destacar, entendendo como funcionam as coisas, é difícil você seguir o processo, né? Porque as coisas vão mudando, né? O mundo vai mudando. A gente começou com a moda sendo uma coisa, hoje a moda entrega outra coisa. Eu vou até mais falar disso mais pra frente com você. Mas existe esse negócio da gente estar se adaptando às mudanças e entendendo como a gente faz para alcançar as pessoas, né? Porque a gente precisa entender o mercado, a gente precisa entender De tendência, da tendência. querendo ou não, a gente tá lidando com o mercado. Então não tem como a gente dissociar, brechó não segue tendência.
tá, não segue tendência, mas você precisa entender o que que é tendência, o que que está em tendência, para Sim, você entender quem está consumindo. exato. Porque se você não entende quem está consumindo, você não entende o que você vai vender. Exato. Então, assim, tem muitas coisas que envolvem um processo de se ter um brechó. Eu ouço muitas perguntas de pessoas que me questionam, que me perguntam: ah, Lalau, é fácil criar um brechó? É fácil manter um brechó e tudo mais? E eu sempre falo: criar brechó é fácil. Você cria uma página no Instagram, posta 5 peças de roupas ali com preço e medida, você tá criando um brechó. O difícil é realmente você manter, é realmente você consolidar o seu brechó no mercado de trabalho. Isso é complexo. Você construir seu público, né? Isso demanda, sabe? Isso demanda profissionalismo, ética, responsabilidade, demanda muita coisa para você se destacar mesmo no mercado, né? Igual eu falei, o mercado tá saturado, tem aos montes, não precisa de mais roupa no mundo. Então, assim, o que que você vai fazer ali para realmente as pessoas enxergarem propósito, enxergarem verdade, enfim, enxergarem realmente uma autenticidade ali no seu trabalho? Sim. E a gente consegue ver isso muito bem no seu brechó, né? Quando você entra na página do brechó da Lalau, para quem não segue, Já acesse sigam. lá, brechó, arroba brechó da Lalau, no Instagram. E a gente consegue ver essa sua autenticidade e como você engaja bem com o seu público. Porque o seu público, ele é fiel a você. A gente consegue ver que as pessoas estão por dentro, elas querem ver. Quanto mais você aparece diferente, mais eles querem entender. Nossa, como assim ela consegue ser tão diferente por tanto tempo? Mas voltando ao assunto que eu acho que eu desviei um pouco. Você então começou com brechó, mas aí quando que veio a Lala o modelo e a Lala o Esqueci stylist? do modelo, né? Como O que veio modelo, gente, isso? foi assim, desde a infância. E isso teve uma influência dos meus pais, porque eles querendo ou não, criaram essa expectativa de que algum dia eu pudesse ser modelo, assim. Porque quando eu era criança, ai, o pessoal ficava zoando, ai, parece a Gisele, parece. Mas era uma zoação, gente. Não tinha nada a ver com a Gisele. Continuo não Amiga, tendo você nada é a ver. muito linda, calma. A Continuo não Gisele, a tendo gente nada. A Tipo Gisele, assim. ela tem que lutar muito pra chegar ao seu nível, né, querida? A gente tem que dar esse chá pra ela, essa colher de chá. Ela é um pouco básica, mas Mas a gente, né, passa um pano, né? passa um Pela pano que a Gisele. história dela. Pô, Gisele. Mas assim, enfim, tinha essa busca desde a infância de que eu construísse uma carreira de modelo. Uhum. Cresci, não cresci. Assim, tem 1,60 de altura, então para modelo fashion não dava. Mas eu sempre fui uma mulher muito expansiva, muito comunicativa, entregava uma beleza, entregava um borogodó. Então, assim, isso me colocou no mundo de modelo comercial, que seria esse Uhum. modelo mais marketing, mais comercial mesmo ali, que não precisaria estar tão dentro ali dos moldes convencionais de uma modelo, assim, Uhum. não precisaria ser magérrima, altíssima, enfim, tudo isso que a gente conhece dentro de um mercado que está se desconstruindo, mas que ainda tem um longo caminho pela frente. Sim. Então, assim, a carreira de modelo é essa, assim, desde muito cedo eu tentando, já fui de várias agências. Hoje eu tô numa agência que chama GM, que tem um foco em comercial. Tem dado certo, assim, eu não consigo viver de modelo. Hoje a minha renda principal é com brechó. Mas quando surge, é legal, não vou negar, paga bem. A gata já fez propaganda, minha filha, de carro. Chevrolet nelas. Achei chiquérrima aquela propaganda. Mulher, você é atriz também, tá? Aham. Eu achei você muito atriz. Eu fiz um mês de teatro, pode ser que tenha um viés aí teatral. Nossa, muito Mas linda. foi uma experiência muito legal, assim, de tudo que eu já fiz aí na carreira de modelo. Foi a experiência que mais demandou de mim entrega mesmo, porque eu dirigi um carro elétrico e eu não dirijo. Eu tenho carteira, mas eu não dirijo. E como é que foi? Agora fiquei Eu não curiosa. passava um peido, entendeu?
Nada, assim, era trancado até o fim, com Uhum. muito medo, mas a Karine aqui, meu amor, entregando simpatia, a Nanana, ela fazia yoga, ela era uma mulher controlada, ela não tinha ansiedade. Então aqui, ó, segurei na mão do volante e na mão de Deus e fui. Mas, com muito medo, eu fiz uma semana de aula com uma instrutora para poder perder um pouco o medo de pegar o carro. Contei com uma ajuda de uma tia minha também, que tinha um carro automático. Eu falei, então, eu preciso saber como é que é isso. Enfim, treinei, fui lá, fiz com muito medo, mas fiz, deu certo, foi um sucesso. Foi incrível. Ficou incrível, incrível, incrível. E aí é isso, assim, são trabalhos esporádicos, ainda não vivo disso. E hoje a minha principal renda é com brechó. E aonde foi que eu entendi que era moda? Uhum. Eu não sei te falar o momento exato que eu falei, vou viver de moda, mas teve um marco histórico na minha vida que fez eu virar a chavinha, no sentido de ou eu vou fazer dar certo, ou eu vou viver frustrada. Que Sim. foi no final do meu curso de direito, o meu estágio, meu último estágio da época, ele tinha acabado. E aí não tinha como me contratar porque era um concurso de estagiário, e não tinham como me contratar porque era público. Então você só tava ali com concurso, por concurso. E aí comecei a procurar estágio na época. Eu falei, ai, caralho, não tem estágio para mim no Brasil. E aí não nenhum me deu um sim, assim, todos deram errado. E aí, na época, pelo desespero, eu fui ser recepcionista de uma clínica de saúde porque eu não acreditava que eu ia conseguir viver do brechó. Fui ser recepcionista nessa clínica de saúde. Foi um trabalho importante para mim, muito importante, porque foi a partir dele que eu entendi que ou eu fazia o brechó dar certo, ou eu ia ser muito infeliz. E não pelo trabalho, assim, mas porque eu me sentia extremamente burra. Assim, eu tava ali atrás, eu não entendi o sistema. As pessoas que estavam ali me coordenando e me treinando faziam eu me sentir burra. Então, assim, eu achava que aquilo ali não era. E realmente não era pra mim, nunca vai ser. Assim, eu não nasci pra ficar atrás de um computador digitando. Então, assim, aquele trabalho me deixou muito frustrada nesse sentido, porque eu não entendi o sistema, eu não conseguia lidar bem com o sistema. Então, aquilo ali foi me fazendo sentir uma pessoa burra. E eu falei, cara, será que eu sou burra? Enfim, chorei. Foi um trabalho que me demandou emocionalmente. E aí eu falei, ou eu saio daqui e tomo as rédeas do meu brechó, ou eu vou continuar aqui e eu não vou fazer nenhuma coisa nem outra. E aí foi quando eu decidi sair de lá. Não tinha carteira assinada nem nada, era uma coisa assim, deixa eu ir porque eu preciso de dinheiro. Sim. E aí saí, e foi aí que eu me entreguei de alma, corpo, coração. Quando você começou a fazer os cursos, e foi fazendo os cursos que te deu vontade de ser stylist? Stylist mesmo que fala? Isso. Assim, eu sempre não, né? Eu me descobri nessa época. Mas nessa época, eu comecei a me descobrir com um apreço enorme em construir visualidades, assim, o quanto a nossa roupa comunica. Sim. E o quanto ela conta história e conta narrativas. E o styling é uma potência para isso, assim. É uma forma incrível de você construir a narrativa que você quiser, Sim. sem você ter que falar. Sim. Então, assim, é de um poder enorme, assim, em relação à sua imagem. Então, eu fui fazendo os cursos de moda e fui me apaixonando por todos os cursos que eu fui fazendo. E vi uma oportunidade na consultoria de estilo para ser um extra ali da minha renda com o brechó. A minha intenção era que fosse 2 trabalhos distintos mesmo. Mas quando eu fiz esses cursos, eu fui entendendo que eu precisava unir uma coisa à outra, porque não tinha condição nenhuma de eu ter uma página para consultoria e uma página para o brechó. Eu já não dava conta do brechó, quem dirá de 2 contas. E ainda tem o pessoal, né, meu bem? Exatamente. Então, assim, eu decidi criar conteúdos dentro do brechó que abarcasse também a consultoria de estilo e o styling. Então, hoje, quando eu faço os vídeos e os conteúdos falando sobre o meu styling,
é uma forma também de vender meu serviço. E também para poder diferenciar do brechó que vende produto. Sim. Né? Então, assim, eu tive que criar alternativas ali para eu conseguir trabalhar num lugar só. Então, foi uma forma que eu criei de poder unir essas duas coisas sem me demandar um esforço enorme de poder fazer dar certo as duas coisas. Entendi. Você contou um pouquinho atrás sobre quando você entrou para ser modelo, era porque você sempre teve esse jeito divertido, espontânea. Você é uma alma livre, né? Quando eu olho para você, eu vejo uma alma livre. E eu fiquei até na dúvida, bom, você era uma das perguntas, mas você já me respondeu se ser modelo te fez ser um pouco mais assim, desinibida, mais alta astral, mas as suas poses são incríveis, assim, você tem um domínio sobre o seu corpo muito potente, assim, sabe? Você não só se veste bem, como você também se dirige bem. Você também faz direção, né, de fotografia com as modelos, que eu já vi você fazendo isso, e eu acho isso incrível. E você é muito isso, e eu me identifico muito com a sua alegria, mas, assim, é incrível o seu borogodó com a sua performance de agir. Isso, então, veio antes de você ser modelo, depois que você se tornou modelo, ajudou você descontrair. Porque tem aquele negócio, né, que o modelo, ele performa bem, né? Ele tem que ter aquele carisma de fisicamente, o olhar, o corpo leve, e você é assim naturalmente. Então foi antes mesmo de você ser modelo. A minha expansividade e esse jeito alegre, mais divertido e tudo mais, desde pequenininha, assim, eu sou uma pessoa autêntica, assim. Autêntica no sentido não de ser diferentona, mas no sentido de realmente ser única ali no jeitinho, sabe? Nas coisas, nas escolhas. Desde criança um pouco problemática, assim, em relação a questões de saúde. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa única no mundo. Eu vim com uma missão muito única e eu tenho certeza disso. É nítido isso em você. Assim, eu não sei te falar qual é a missão específica, mas eu sei que tem uma missão muito específica pra mim. E ela tá sendo construída. E tá sendo lindo ver ela sendo construída. E olha que eu entrei agora. E, sim, pra você que tá esses anos todos, deve estar sendo gratificante, né? Agora que tá vindo, mas quando bem na hora certa. Exato. Mas, então, essa expansividade, ela sempre veio antes do modelo, assim. Eu trabalhei pouco com fotografia como modelo. Então, eu fotografei poucas vezes como modelo, assim. A maioria dos serviços como modelo que eu fazia e faço são de comerciais. Então, é uma coisa mais em movimento, são vídeos, expressão, mais nesse sentido. Não muito de pose e enfim, de expressão também expressão corporal, mas não na fotografia. Os seus vídeos já são essa expressão corporal, né? Eu adoro ver aqueles seus vídeos que você de manhã logo aparece mostrando que você vai vestir. E ali você mostra todo o seu borogodó, não só com a sua roupa, mas mostrando o seu jeito de transformar a roupa. Deu pra entender o que eu quis dizer? E aí que entra o styling, assim, é aí que eu vendo o meu serviço. Porque, mais uma vez, falando da importância que tem das pessoas se profissionalizarem. As pessoas têm uma noção de que aquilo ali é aleatório. Sim. De que aquilo ali não tem uma intenção. De que aquilo ali eu acordei e vesti o que eu queria. Quando, na verdade, tudo é muito bem pensado. Ainda mais eu que trabalho com isso. Então, eu tenho que mostrar a minha intenção naquilo para as pessoas me darem credibilidade no que eu faço. Porque se eu não mostro que eu sei o que eu estou fazendo, as pessoas não entendem que eu sei o que eu estou fazendo. Eu vou ser só mais uma criadora de conteúdo de moda. E eu não quero ser só mais uma criadora de conteúdo de moda. Eu quero que as pessoas percebam que tudo que eu construo tem uma intenção e tem uma estratégia por trás. Esse look que eu tô vestindo hoje tem uma intenção e uma intenção muito potente hoje. Eu queria mostrar quem eu sou. Eu queria mostrar em todos os detalhes coisas que eu me identifico. Ah, eu fiquei emocionada. Ah, Você sabe por quê? Porque eu
a moda sempre foi muito presente na minha vida. Eu gosto muito de moda. E ver uma pessoa que traz a moda de um jeito tão vivo, tão livre, tão diferente, é de se emocionar. Eu fico emocionada que você tenha pensado nisso para vir para cá, assim. Não seria Ah, diferente. porque você realmente é isso, você profissionalizou. As pessoas acham que você acordou e fez aquilo porque você é naturalmente assim. Mas elas esqueceram de todo o trabalho que existiu por trás, né? Por isso que eu quis entender a sua trajetória, porque eu percebi o quão você estudou, o quanto você demandou de tempo para chegar até esse borogodó todo que você é. Você já nasceu com isso. Mas não basta, às vezes, só nascer se a gente não quiser se aperfeiçoar, Sim, né? sim. E isso vai vir muito na próxima pergunta que eu quero te falar, porque com a internet nós passamos a ter mais acesso a pessoas diferentes da nossa bolha. Porque antes a gente via a moda de um jeito diferente, a gente só via aquelas pessoas vestindo muita textura, colocando muitos acessórios na revista, ou se não em passarela, ou se não em grandes polos habitacionais, né? Então, se você fosse em São Paulo, você veria isso. Pessoas do interior, elas não assim, hoje em dia a gente consegue ver mais, mas antigamente era só especificamente mais nesses 3 lugares. Só não, né? Era mais nesses 3 lugares que a gente via pessoas podendo ser diferentes sem existir aquele preconceito, né? Você acha que essa acessibilidade que as pessoas tiveram com a internet fizeram as pessoas ousar mais? Ou a moda ainda continua sendo ditada por grupos muito específicos? Pergunta Eu complexa. estou Ó, querida! teve um trenzinho aí. Teve. Eu acho que tem os dois lados. Tem esse acesso que possibilitou com que a gente tivesse, de fato, um acesso muito maior às tendências, a grupos que não estão na nossa bolha, pessoas que não pertencem ao mesmo nicho que a gente e etc. Tem esse lado de que realmente nos trouxe esse acesso maior e que você tem uma gama de conhecimento muito maior do que o que você tinha há tempos atrás. Mas tem o lado também que quanto mais a internet ela é ditada por um mercado. Esse mercado é ditado por tendências. Quando você fica extremamente focado, né, ou enfim, vive em função daquilo que você vê na internet, você vive a internet, você não vive você. Uhum. Então você vive ali as tendências, você vive o que as pessoas estão usando, mas você esquece de olhar para você. Eu até cheguei a comentar há uns dias atrás, fiz um post nos meus stories falando: quanto mais a gente pesquisa referência e quanto mais a gente olha para a internet, menos a gente olha para a gente, menos a gente tem um estilo autêntico. Porque você fica com o olhar treinado, isso é natural. Uhum. Se você ficar ali pesquisando referência, olhando internet, olhando pessoas que você admira o tempo todo, o seu olhar intuitivamente, instintivamente, vai ficar treinado para aquilo. Então você vai olhar para as roupas com base no seu olhar, que foi treinado com base na internet. Então, assim, eu acho que tem um lado ótimo, que realmente você tem um acesso muito maior, mas tem um lado ruim que você fica pasteurizada ali, você fica vivendo em função da internet. E é uma coisa que eu sempre falo, assim, não é que você não deve olhar para a internet, mas sempre que você for construir algo para você, construa de fato para você, o que você gosta. Por exemplo, hoje quando eu fui construir esse look que eu tô vestindo, eu fui construindo, vivendo esse look. Porque ele foi sendo transformado ao longo do processo. Se eu tivesse ido no Pinterest da vida, pegado uma referência e reproduzido, eu não teria me permitido desconstruir as minhas roupas. Não teria lalau. E é isso que as pessoas estão perdendo. Elas estão pegando referências da internet e reproduzindo.
Exato. As pessoas elas foram pro extremo, né? Eu acho. Então, antigamente a gente não tinha muitas referências, mas também não tínhamos muitas opções de roupas diferentes. Não tinha acesso a essas coisas diferentes. Eu falo pessoas mais do interior, vamos dizer assim, Sim, porque eu nasci no interior, então nas lojas não chegavam pra gente muitas coisas diferentes. Não existiam muito brechós naquela época. E eu acho que tinham mais cores, isso que salvou a gente, né, nos anos 90 nos anos 2000 aquelas cores que eu acho que hoje diminuiu um pouco e acaba que com o brechó a gente pode trazer mais as cores novamente à tona, né? Porque você vai nas assim que fala, fast fashion. fast fashion, elas às vezes elas têm muito um padrão comum de cores e não inovam, né, nessas categorias de cores, texturas, essas coisas assim. E eu acho que hoje a gente já tem muitas informações, a gente consegue comprar coisas diferentes, mas a gente não consegue mais criar, né? A gente não consegue mais testar coisas diferentes. Eu acho que as nossas avós não tinham muitas coisas, mas elas criavam as coisas. É isso que eu ia falar, assim, se a gente for ver as fotos antigas, a gente percebe o quanto as pessoas de antigamente eram muito mais autênticas, no sentido de que elas se permitiam mais misturar uma estampa que às vezes não era uma estampa que estava em tendência, Uhum. mas era uma estampa muito legal que ela, enfim, as pessoas elas tinham menos acesso, mas é isso que você falou, elas se permitiam mais, porque era coisas delas. Sim, Não elas era não tinham que se coisas comparar, aonde se comparar tanto, não né? tinha um comparativo tão grande quanto a gente tem hoje, assim, não tinha tanto repertório. Então elas criavam os próprios repertórios, né? Sim. Coisa que a gente dificilmente vê hoje, assim, pessoas que realmente se permitem criar. E aí eu falando em meu nome, né? Eu como trabalhadora da moda, assim, não é criar sem intenção aleatoriamente, é criar entendendo a criação. Uhum. Porque eu trabalho com isso, eu preciso entender a minha criação. Então, É direcionar a moda para o seu perfil, entendendo o que você tem, como você pode construir. Eu acho que você traz para a pessoa a memória do que ela pode fazer com a moda, com o que ela tem, sem seguir um padrão, né? Eu sim. acho que naquela época talvez não existia muita diversificação, mas deixava as pessoas mais próximas de serem elas mesmas. Porque como as revistas e a passarela estava muito longe, a pessoa ela não estava preocupada em seguir aquela tendência, porque era muito longe, era, né? Então ela criava aquilo que ela ia visualizando, chegava para ela, bordava e transformava. E hoje parece que a gente está gerando um padrão para ser aceito. Porque como existe mais essa questão de quem tem mais visualização é melhor, quem tem mais número é melhor, né? E aí a pessoa tem muito mais número, então ela é melhor naquilo. E aí as pessoas não conseguem mais enxergar a moda além daquele padrão, porque ela tem que encaixar no padrão que vende. Porque mesmo, é até uma das perguntas que eu quero fazer para você, que mesmo com toda a pluralidade que existe na internet, que ela trouxe, a gente ainda vê que a autenticidade na moda só é bem aceita quando ela é encaixada dentro de certos padrões. Você também sente que ainda existe uma espécie de opressão silenciosa, talvez, quando alguém decide ousar na forma de se vestir, às vezes nem tão silenciosa, porque a gente consegue ver que existem pessoas que elas não têm papa na língua e dão opinião como se elas pudessem dar opinião sobre tudo, né? De uma certa coisa que às vezes nem ela tá entendendo o processo ali, né, sobre aquilo. Ela não tá entendendo nada, né? Exato. Mas, sim, eu vejo isso na prática, porque é exatamente isso que você falou. Inclusive, eu já fiz várias vezes esse questionamento no meu perfil de que as pessoas acham legal até certo ponto.
E as pessoas querem ser diferentes até certo ponto. Esse certo ponto é ditado pelo mercado, é ditado pela sociedade em que a gente vive. É legal, é cool, mas até aquele limite ali que a sociedade permite. A partir do momento que, por exemplo, um homem decide vestir um vestido, aquilo ali já ultrapassa, Já incomoda, já não é cool, já é assim, ai, será que tá diferente estiloso? demais. Diferente demais. Eu não acho que deve ser assim. Enfim, assim, eu acho que para homem isso é mais forte, até pelo machismo social ali, né? Do que para mulher. Mas assim, mulher ainda tem Uma certa uma certa, assim, ela ainda usa elementos majoritariamente masculinos e a sociedade acha ok, até porque ela usa inclusive como um instrumento de força, porque é aquilo ali que dá força para ela, sim. que é enxergado como força, como masculino, como ela dá conta. Sim. Então, assim, o uso de uma gravata, por exemplo, na mulher é um sinônimo de força para aquela mulher, ainda que seja um instrumento majoritariamente produzido e usado por homens. Então, assim, as pessoas querem o diferente, inclusive eu vejo muito isso na minha consultoria de estilo, que as pessoas elas me procuram e falam assim, Lalau, eu quero, mas eu não consigo ser igual a você. E aí eu acho engraçado, porque eu não sei de onde as pessoas acham que eu quero que elas sejam iguais a mim. Porque, inclusive, a última coisa que eu quero é que as pessoas sejam iguais a mim. Mas eu entendo isso, porque as pessoas assustam. Cara, eu estou muito chocada. Como a gente tá ligada com isso. Continua. Não, mas é isso, assim, as pessoas elas querem, elas acham legal o diferente, mas nem tão diferente assim. Não pode. Ainda tem aquele limite, né, que você tem que chegar. E sabe o que eu achei muito interessante da sua fala? Porque foi exatamente a próxima pergunta que eu vou dizer. Mulheres, estamos muito impactadas. Como stylist, de que forma você incentiva as suas alunas a ousarem mais, especialmente diante desse mito de que a autenticidade na moda é algo reservado apenas para pessoas ligadas à arte ou ao meio criativo? Eu não sei se você também enxerga dessa forma, mas se você veste muito diferente, ou o mínimo de diferente, as pessoas acham que você já é do meio artístico ou as pessoas já têm que estar ali naquele meio criativo, né? E as suas alunas, normalmente elas não são desse meio, né? São pessoas de todas as áreas, assim, é advogada, é médica, é de várias áreas. E como é que você faz para elas se sentirem desse jeito? Porque você falou aí que elas falam, não quero ser igual a você, porque acho too much para mim. Cara, não é, e você sabe que não é isso que você quer, e como é que você traz para elas essa autenticidade para elas conseguirem enxergar que elas podem ser elas mesmas e que tá tudo bem, não precisa ser extravagante, mas o que é ser extravagante também? Porque as pessoas têm medo de ser o que igual a você, né? Como é que você mostra para elas, olha, você não tem que ter medo de ser como eu sou, não tá tudo bem você não querer ser, eu também gosto de manter a Lalau, né? Eu gosto de ser única, mas eu também quero te mostrar que dá para diferenciar de vez em quando, que tá tudo bem ousar, sabe? Como é que você traz para elas essa identificação, essa autenticidade, para elas sentirem bem do jeito que elas são, mas sendo autênticas? É claro que nós, enquanto sociedade, existe um termo que a gente usa muito dentro da consultoria, que são as adequações. E sim, existe adequações. Eu não vou ser hipócrita e não vou vender algo diferente do que é. Existe dress codes, existe adequações, existe nichos e existe ambientes. Assim, é claro que em todos os ambientes, em todos os dress codes da vida, em todas as adequações, tem como você colocar a sua identidade ali dentro. Todos, todos. Eu, enquanto fazia estágio na advocacia, me vestia de mim mesma, mas atendendo um dress code de uma advogada. Então, assim, isso existe.
Não dá para negar. Quando você vai numa entrevista de emprego, você vai pensando que você vai numa entrevista de emprego. Então, assim, não tem como dissociar roupa, corpo, contexto. São três coisas que trabalham juntas e somente juntas. Elas não se dissociam. Então, é balela quem fala, ai, você tem que vestir o que você quiser. Não existe isso. Porque a gente vive em sociedade. Sim. Então, assim, eu estou vestida de uma forma over, maximalista e me vestindo muito de mim mesma hoje porque eu estou falando de mim. Então, eu quero estar o máximo possível de mim mesma. Você quer que essa identidade transpareça. Exatamente, mas se eu estivesse num ambiente cheio de senhorinhas ali, que tivesse um ambiente calmo, tranquilo, que precisasse de eu trazer essa calma, muito provavelmente eu não estaria vestida desse jeito. Mas ainda assim eu estaria vestida de Laura. E é isso, assim, quando eu vou atender as minhas clientes, eu trabalho nesse formato. Eu não vou vender um serviço para elas de que elas vão ser as mais autênticas e vão vestir do jeito que elas querem, porque o mundo é lindo, porque o mundo não é lindo. E assim, a consultoria, quando ela é bem feita, ela é construída justamente para você conseguir dançar por esses ambientes sem perder a sua personalidade e ainda assim estar adequada a esses ambientes. E é isso a consultoria. É você saber escolher o momento. É o poder da escolha. E conhecer o seu estilo é ter o poder da escolha. Não é você ser só e meramente criativa. É você saber quando e aonde você vai ser criativa, sabe? Então, me corrigindo, você não está só mostrando a sua identidade hoje. Porque a sua identidade, ela é em todas as suas fases. Sim, também. Em todos os momentos. Em todos assim. os momentos. Acho que trazer para a pessoa aquilo que ela pode encontrar de autenticidade dentro dela. Porque o que acontece? Onde eu sou da área da engenharia e eu me visto diferente, eu uso muitos anéis, né? Eu coloco estampas diferentes e isso assusta um pouco aquelas pessoas que estão ali naquele meio que não estão acostumadas com esse tipo, né? E tá tudo bem você ser desse jeito em vários lugares, mas saber também se encaixar nesses lugares. Eu não ia para a empresa de um jeito que eu ia também me destacar demais, porque o ponto ali não sou eu. Mas eu tinha a minha identidade. Eu tinha vários anéis, unhas diversificadas, roupa com texturas diferentes, mas sem ser extremamente chamativo, porque aquele não era a ocasião. E eu acho que encontrar esse ponto de equilíbrio é fundamental para todo mundo. Porque o que eu escutei muito no meu Instagram é as pessoas falando comigo assim: nossa, cada dia tá uma Brenda. Cada dia é uma Brenda diferente. Você, de repente, é uma Patrícia, mas depois você tá mais pra hippie, mas depois você é uma avó, e aí, ou senão você é uma gótica. Então, tipo assim, mas eu posso ser quem eu quiser ser, ganhar essa identidade de quem eu sou em cada uma desses ramos, mas trazendo a minha identidade, encaixando ela no local que eu estou, né? E é importante a gente, às vezes, conhecer isso, porque senão a gente nunca se permite ser diferente, porque a gente acha que a gente tem que ser diferente o tempo inteiro. A gente tem que ser extravagante o tempo inteiro. Não é porque gostamos que somos o tempo inteiro. Exatamente. Né? E um ponto importante é o poder da escolha e você saber da sua intenção. Porque, por exemplo, igual você disse, você trouxe, quando você ia para sua empresa lá, que a maioria eram engenheiros, a sua intenção não era trazer o foco para você. Você não queria chamar a atenção para você naquele momento. Sim. E a coisa mais radiante que tem é você saber o que você quer. Então, assim, se eu estou numa empresa e eu não quero chamar atenção porque o foco não sou eu,
de fato, eu vou ter que me adequar ali sem perder a sua essência, sem perder a sua personalidade, sem perder quem você é, obviamente, porque isso a gente não sustenta. Sim. Quando a gente quer tentar ser, a gente não sustenta. Sim. Não dura, não vai. Então, assim, é saber os momentos. Quando eu fazia estágio no direito, eu ainda não tinha essa clareza e eu ainda não tinha esse entendimento técnico desse poder escolher. Mas mesmo assim, porque, por exemplo, eu trabalhava no fórum, ali no Barro Preto. Para quem não é de BH, Barro Preto, fórum, Fórum Lafayette. Eu trabalhava lá. E eu tenho essa blusa até hoje, que é uma blusa de peitinhos, que eram desenhados peitinhos, assim. E eu ia trabalhar com essa blusa. Hoje, talvez eu não iria, sendo bem sincera, assim, porque é entender o ambiente que você tá. Eu tinha tratativas com juiz, com policiais, com homens, mulheres. Enfim, talvez não seria uma escolha. Escolher não usar também seria muito intencional. Mas ter escolhido usar também foi intencional em determinado sentido, perdão, porque estar ali naquele curso me trazia uma certa revolta. E usar aquela peça naquele ambiente era uma forma de manifesto. Sim. Então, escolher não usar seria uma escolha intencional e consciente. Todavia, eu ter escolhido usar naquele momento, naquele contexto que eu estava vivendo, também foi uma escolha consciente e intencional. Então, isso para mim não tem preço. Você ter esse entendimento sobre você para saber usar ao seu dispor. Sim. Além de toda essa trajetória que você falou, né? Como você bem disse, o brechó é a sua renda hoje, né? Empreender com moda hoje parece exigir uma certa presença constante na internet, né? Como você equilibra autenticidade, criatividade e essa pressão de ter que transformar tudo em conteúdo? O aparecer na internet não é um problema para mim. Eu sou bem aparecida. De verdade, assim. Aparecer, Maravilhosa. conversar, falar, me mostrar de qualquer jeito, de jeito arrumado, de jeito desarrumado. Eu não tenho problema com isso, especificamente. O meu problema com a internet é a amplitude dela, assim, parece que você está entrando num lugar sem lei. E realmente você está entrando num lugar sem lei, em todos os sentidos. Então aquilo ali vai te trazer coisas maravilhosas. Tipo isso aqui, maravilhoso. Apesar que eu te conheci fisicamente primeiro para depois ir pro online, mas as conexões elas foram se intensificando no online. Sim. Mas ela também vai te trazer coisas horrorosas, comentários horrorosos, pessoas te julgando o tempo inteiro. Se você não tiver uma cabeça boa e um entendimento muito claro de quem você se perde nesse meio do caminho. Sim. As pessoas falam coisas horrorosas na internet. É muito mais fácil eu me apegar a isso e entrar numa depressão do que eu não me apegar a isso e ficar de boa. É muito mais fácil a gente entrar no buraco do que a gente não entrar no buraco. Então, pra mim, o mais difícil da internet é realmente você se firmar nesse mundo sem lei. Acreditar Ter em peito. você, né? Ter peito pra estar ali, porque tem que ter peito, porque você vai ouvir de tudo, porque não acontece nada. Então, você vai ouvir de tudo. E o quão preparada você está pra isso. Sim. Porque até um comentário que eu ouvi da minha irmã, que ela falou: Laura, só você mesmo, porque eu não daria conta de ler o que você lê sobre você se fosse comigo. Então, pra mim, uma das coisas mais difíceis é isso, é você ter peito pra enfrentar a internet e você ser autêntica na internet, porque é muito fácil você se perder também. Sim. Perder sua essência, perder seus propósitos, perder por que você tá ali, perder
enfim, perder a linha da sua vida. É muito fácil você perder isso na internet. Sim. Porque você vive um comparativo enorme, você tem um convívio enorme com pessoas que não estão na sua bolha. Então você se compara o tempo inteiro. Ai, tal pessoa tem tal casa que eu não tenho, tal pessoa vai para tal evento que eu não fui chamada, tal pessoa tem tantos seguidores e eu não tenho. Então assim, você vive o tempo inteiro isso na internet. E o quão pronta você está para isso. E eu, diversas vezes, me comparo na internet. E o que eu, Laura, faço nesses momentos? E é uma coisa que eu sempre converso com as pessoas que estão ao meu redor, com os meus familiares, que são pessoas do meu convívio mais próximo e íntimo, é que para o brechó da Lalau continuar sendo o que ele é, eu tenho que me relembrar todos os dias da onde eu vim, como começou e por que eu tô ali. Porque é muito fácil você se vislumbrar, você se deslumbrar com tudo aquilo. Por exemplo, hoje eu posso dizer que eu tô começando a ter o reconhecimento que eu esperava. Mas como que eu não me perco nesse reconhecimento, sabe? Como que eu consigo continuar sendo eu, mesmo diante de propostas que eu inimaginavelmente imaginaria viver? A gata agora, gente, ela é representante de moda. Mulher, quando esse negócio do Pinterest, primeiro, vamos cortar isso aqui? Vamos, já que, né, chegamos nesse assunto, eu queria, cara, eu chorei. E Juro eu por vou chorar. Deus. Eu chorei hoje, porque ontem eu tava tão ansiosa que eu nem mexi no Instagram direito. Porque a ansiedade, quando eu tô ansiosa, eu tenho que sair do Instagram. E aí, quando hoje pela manhã eu fui te stalkear novamente, é porque eu te stalkeei todos os dias, quase, gente, eu sou fã da Lalau. Eu fiquei muito feliz e eu chorei, assim, eu sou muito chorona, ok? Mas eu fiquei muito feliz por você. Fiquei muito feliz por você porque você vai representar tão bem a moda do Brasil no Pinterest, cara. A gente vai ter uma pessoa incrível representando o Brasil no Pinterest. Um aplicativo que todo mundo usa pra moda, pra referência. E assim, é o que eu mais uso, é o que minhas amigas mais usam pra referência. E, cara, agora eu quero saber sobre isso. Então, foi uma surpresa pra mim. Eu estava no cinema assistindo O Diabo Veste Prada 2. Ai, eu tô louca pra assistir. Não. Tá. Não, tem Tá bom, seus tá pontos bom. positivos e seus pontos mornos. Ok, ok. Não é nem negativo, são os Não, mornos. Manos, tá bom. Tranquilo. É. Estava lá assistindo quando meu celular vibrou. E aí, gente, somos reféns da internet. Acendi a luz do meu celular, o que que era? Um e-mail. Catarina Alguma coisa. Airide, acho que é Airide. Mandando um e-mail falando que se interessou pelo meu perfil, que tinha interesse em me ter dentro da comunidade do Pinterest Brasil. A princípio, fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz. Aí eu já cutuquei Voronov, que tava comigo. Pra quem não sabe, Voronov é meu companheiro, namorado. Cutuquei ele e falei assim, olha isso aqui, olha isso aqui. Aí ele olhou e falou, porra, que doido. Aí eu falei, socorro, Deus. E eu no meio do filme, sem poder expressar minha emoção, porque eu estava no meio de um filme. Saí do cinema ainda meio assim, só que já tava tarde. Eu falei, não, amanhã eu respiro isso direito. Acordei, aí acordei já mais racional. Pensei, é golpe, não é possível. Eu vou clicar nesse link aqui e eles vão roubar todos os meus dados. Aí o que eu fiz? Entrei em contato com uma amiga minha que tinha um contato maior, que tinha um entendimento maior assim de Pinterest e fui perguntando. Ela falou: Olha, Laura, eu acho que é real esse bilhete. Aí eu assim, ai Deus, é real esse bilhete. Aí eu já acessei, enfim, o aplicativo que eles pediram pra eu baixar e tudo mais. Eu já estou oficialmente inserida nessa comunidade. Essa comunidade só entra quem é convidado, então assim, pra mim é uma honra. Não vou fingir costume, não vou fingir E não é costume. pra fingir. Vou ficar feliz mesmo. Para algumas Fique. pessoas que já estão lá em cima, isso pode ser só mais uma comunidade. Mas para mim é algo extremamente relevante, importante para minha trajetória, para tudo. E assim, só agradecer.
E é isso, eu espero que o Pinterest esteja preparado Claro que vai vir. para Laura Cafona, Meu apenas Deus. isso. Laura, Mas é isso, incrível. só felicidade, fiquei extremamente orgulhosa também. Você merece, meu amor. E assim, hoje te conhecendo mais, eu tô ainda mais feliz pela sua conquista. Eu acho que é fruto realmente do seu trabalho, da sua dedicação, dos seus estudos, da sua vida, sabe? Porque a moda é a sua vida, a gente consegue identificar, é muito nítido em você isso. E, cara, é só o começo de muitas coisas boas que vão vir. E eu queria muito te agradecer por ter vindo, por ter topado, porque, cara, você é muito grande. E eu espero que esse seja realmente só o pedacinho, porque de tipo assim, aquele negócio de tão grandioso que vai ser a sua vida. Assim, sabe? De coisas que eu vou ver e falar assim: caramba, yes, ainda bem, cara, olha ela lá, eu sabia. E sabe, eu adoro ver o quanto você confia em você. E ver o quanto você confia em você tá me ajudando a confiar mais em mim, sabe? E eu tenho certeza que você ajuda outras mulheres também. E a moda, como a gente falou lá no início, ela mostra pra gente quem nós somos, né? Ela faz a gente se identificar, nos comunicar, né? Mas você comunica além da moda. Você sendo você mesma, faz a gente se sentir à vontade de ser a gente mesmo. E eu queria te agradecer por isso. Queria de verdade. Queria te agradecer porque mais mulheres, mais pessoas precisam conhecer essa Laura. Eu queria te trazer, porque, assim, mesmo que meu canal tem 80 e poucos inscritos, São é, 80 e poucos são 80 e poucas inscritos. pessoas que vão conhecer a Lalau. Sabe, com 83 pessoas, sei lá, que vão conhecer essa mulher que é incrível, e 83 pessoas que vão entender que elas podem ser elas mesmas, sabe? Amém, amém. Obrigada por isso. E só para complementar, o brechó nunca foi só sobre venda. Então, assim, quando eu recebo feedback, principalmente de mulheres que me mandam mensagens falando que elas estão se sentindo mais seguras, que elas estão se sentindo mais confiantes com elas mesmas, que elas estão mais livres, se permitindo mais. Isso, para mim, não tem R$ 250 de roupa que compre, assim, que se compare. Porque, para além de tudo que eu faço, eu quero é isso. Eu quero é que as mulheres se sintam tão bem quanto eu consigo me sentir quando eu me visto, quando eu me coloco no mundo. Então é isso, é construir com vocês. E eu acho que você já conseguiu, meu bem. Já conseguiu, é nítido, é nítido. Quando a gente entra no seu perfil do brechó, é nítido que você não tá ali só para venda, sabe? É nítido que aquilo ali tem a Lalau, cheia de borogodó, cafona, mas que entrega muita coisa. Muita coisa. Muito obrigada. Obrigada eu de coração, que venha muitas pessoas maravilhosas, Ah, sim! incríveis, e que você continue fazendo esse trabalho incrível de colocar a sua voz no mundo e de compartilhar outras vozes pelo mundo, dar essa oportunidade para essas pessoas também. Eu acho que é necessário, né? Então a gente vai encerrar aqui o podcast. Estou muito emocionada, Laura. Muito obrigada novamente. E é isso, a gente se vê num próximo vídeo. Até mais. Tchau, gente. Beijo! Beijo. Ai, Laura. Eu tô pensando só em você editando 2 horas de vídeo. Amiga, também aí, se ficou bom, eu fiquei com medo só de não ter